Pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa, uma revolução que costuma ser classificada como uma revolução burguesa. A Revolução Burguesa é aquela revolução que cria um novo regime mais favorável ao capitalismo. E a Revolução Burguesa típica, pelo menos na Europa, no século XVII, século XVIII, XIX, foi uma revolução dirigida contra uma monarquia absolutista ou contra e também contra o poder de uma aristocracia, de uma nobreza privilegiada. As duas grandes revoluções burguesas que ocorreram na Idade Moderna, no século XVI e século XVII, foram a Revolução Neerlandesa, também chamada de Revolução Holandesa, e a Revolução Inglesa, que nós vamos tratar agora. Ok? Antes disso, vamos dar uma olhada na situação das Ilhas Britânicas no final do século XVI, início do século XVII, aí por volta de 1600. As Ilhas Britânicas são compostas por duas grandes ilhas. A Ilha da Grã-Bretanha, por sua vez composta pela Inglaterra, Escócia e Gales, e a Ilha da Irlanda, hoje composta pelo Eire, que é a maior parte da Irlanda, e o Ulster, que é a Irlanda do Norte. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Aqui, ó. Isso aqui tem um mapa da situação das Ilhas Britânicas no final do século XIV, mais para o finalzinho da Idade Média. Tá? Mas vocês estão vendo a ilha maior, aqui à direita, né, que é a Ilha da Grã-Bretanha, e a ilha menor à esquerda, que é a Ilha da Irlanda. Ora, hoje, toda a Ilha da Grã-Bretanha e a parte norte da Ilha da Irlanda compõem o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. É um Estado nacional. Né? Só que no século XVII, no final do século XVI, início do século XVII, o que a gente vai ter são 3 reinos britânicos separados na região. Ainda não havia unidade política nessas ilhas. Os reinos eram o Reino da Inglaterra, que incluía o país de Gales, estava sobre a dinastia Tudor, uma monarquia sobre a dinastia Tudor. Era um reino, uma monarquia protestante, onde havia a igreja anglicana como a igreja oficial, encabeçada pelo monarca da Inglaterra, mas também existiam igrejas protestantes dissidentes, quer dizer, que não reconheciam a igreja anglicana. As igrejas dissidentes eram, em geral, chamadas de igrejas puritanas, que seguiam o calvinismo. O outro reino era o reino da Escócia, que na época era separado, então, da Inglaterra. O reino da Escócia era uma monarquia sobre a dinastia Stuart ou Stewart. Também era um reino protestante, com uma igreja protestante oficial, que era a igreja presbiteriana, de origem calvinista. E ainda havia o reino da Irlanda, cujo monarca era o mesmo da Inglaterra. Era um reino separado, mas o monarca era o mesmo. Então, estava sobre a dinastia Tudor. No reino da Irlanda, a maioria era católica. É que esse mapa, embora o mapa seja, né, do final do século XIV, era a mesma situação no início do século XVII. Ok? Então estão vendo aí, ó, em rosa, o reino da Inglaterra, Kingdom of England, país de Gales, está junto a essa parte mais oeste do reino da Inglaterra, ao norte em verde o reino da Escócia, né, e à direita, um rosa mais claro aí, o reino da Irlanda. Beleza? Muito bem. Nesses 3 reinos, especialmente na Inglaterra, havia uma forte tradição constitucionalista medieval, que nós já comentamos em uma outra aula. Ou seja, em cada um dos reinos havia um parlamento nacional, com representantes do clero, mas sobretudo da nobreza e da burguesia. Os parlamentos eram convocados pelo monarca, sobretudo para aprovar os impostos, ou então não aprovar os impostos, essa era a função principal desses parlamentos, e havia uma tendência de conflito entre o parlamento e o crescente absolutismo da monarquia, né? Porque o monarca, por buscar o absolutismo, vai tentar reinar dispensando a consulta ao parlamento na questão dos impostos, ou seja, o monarca vai tentar estabelecer e criar impostos por conta própria, né, em razão do seu poder absoluto, ou pretenso, né, poder absoluto. E o parlamento vai tentar impedir que o monarca faça isso. Então havia essa tensão e essa tendência de conflito. No caso específico da Inglaterra, olhem só a situação no início do século XVII. Em termos de economia e sociedade, o capitalismo avançava na Inglaterra, um capitalismo ainda pré-industrial, né,
Era um capitalismo baseado mais no comércio e na agricultura. As indústrias eram indústrias sem máquinas, né, indústrias manufatureiras. Então havia um crescimento comercial e manufatureiro. Com esse desenvolvimento desse capitalismo pré-industrial, um setor da burguesia estava ganhando força, era chamada gentry. Essa gentry era uma mistura de pequena nobreza com mentalidade, atitudes burguesas, e a burguesia agrária, burgueses foram comprando terras. Essa gentry tratava a terra de uma maneira mais racional, mais avançada, né, visando lucro, né, tentando aproveitar o máximo possível os recursos daquela terra. E a burguesia comercial que também estava em ascensão, sobretudo a burguesia de Londres. Na época avançavam os chamados enclosures, os cercamentos, quer dizer, os cercamentos das terras comuns. Ainda existia uma estrutura agrária parcialmente feudal, né, de origem medieval, onde parte das terras era de uso comum, tanto pelo camponês quanto, né, pelo nobre, né, pelo antigo senhor feudal. Era uma terra utilizada para levar gado para pastar, obter madeira, né, frutos selvagens, né, vegetais selvagens, silvestres e tal. Mas o camponês e o nobre podiam utilizar aquela terra. O que estava acontecendo é que alguns camponeses, nobres principalmente, e a gentry, estavam privatizando essas terras comuns, cercando as terras comuns e anexando essas terras comuns, essa parte cercada, à sua propriedade privada, ampliando, portanto, a área de cultivo exclusivo, criação exclusiva de gado, porque não, esse pedaço da terra comum deixava de ser comum e virava propriedade privada ao ser cercado. Isso aí gerava uma tensão social muito grande, com os camponeses querendo manter essa terra de uso comum e também entre os próprios proprietários, né, que disputavam aquela terra, um querendo que a terra ficasse com ele, outro, né, querendo também a mesma coisa, então gerava uma tensão social muito grande, mas era uma tensão maior entre os camponeses, que queriam manter o uso comum da terra, e aqueles que tinham a intenção de privatizar essa terra. Ok? Bom, questão religiosa. Pessoal, está tendo uma obra aqui na rua, bem aqui em frente. Eu já fechei a janela, apesar do calor, mas a bateção vocês devem escutar de vez em quando. Eu vou falar alto para tentar abafar o barulho da obra. Outra característica da Inglaterra na época era a questão religiosa, caracterizada pelo confronto entre a igreja oficial, a igreja anglicana, o anglicanismo, e os dissidentes, aqueles protestantes que não aceitavam o anglicanismo, no caso, os puritanos. E avançava uma mentalidade calvinista, né, puritana, burguesa, com aquela ideia da salvação pela predestinação, a ideia de que Deus já escolheu quem nasceu para ser salvo, quem nasceu para ser condenado, e aquela ideia de que os eleitos seriam aqueles cristãos esforçados, dedicados, né, que valorizam o trabalho, que conseguem ser bem-sucedidos nas suas atividades, nas suas profissões, legitimando, aceitando o lucro, né, incentivando, estimulando o sucesso individual, uma mentalidade burguesa, mas misturada aí com essa questão calvinista religiosa, que avançava bastante na Inglaterra. Ora, eu comentei que a monarquia, que aliás, a dinastia que reinava na Inglaterra era a dinastia Tudor. Acontece que em 1603 ocorreu uma mudança dinástica. Morreu a rainha Elizabeth I da dinastia Tudor, a última representante da dinastia Tudor, e ela morreu sem se casar, sem ter filho, filha, né, sem ter um irmão, uma irmã. Teve um irmão, teve uma irmã, mas já tinham morrido, portanto sem herdeiros diretos. E a dinastia Tudor se extinguiu com ela. O seu parente mais próximo era um primo que reinava na Escócia, o Jaime VI Stuart. Ele então assumiu o trono da Inglaterra, com o título de Jaime I da Inglaterra. Ele era Jaime VI na Escócia e virou Jaime I, né, da Inglaterra. Ora, e nós vimos que quem reinava na Inglaterra também reinava na Irlanda. Então, com isso, a gente vai ter, pela primeira vez, um mesmo rei reinando nos três reinos, aí no século XVII. Um mesmo monarca nos três reinos. Acontece que os três reinos continuaram separados. O rei era o mesmo, mas ele reinava e governava na Inglaterra de acordo com as leis inglesas. Reinava e governava lá na Escócia de acordo com as leis escocesas. E a mesma coisa lá na Irlanda. Então eram três reinos separados, porém com o mesmo
monarca. Muito bem, e foi no reinado do Carlos I, de 1625 a 1649, que estourou uma crise política e religiosa que acabaria levando à Revolução Inglesa. O Carlos I tentou ampliar o absolutismo, criando impostos sem convocar o parlamento, tentou impor o anglicanismo, perseguindo e entrando em confronto com os puritanos na Inglaterra e com os presbiterianos na Escócia, porque ele reinava, né, na Inglaterra e na Escócia. Então foi nesse sentido que estourou a Revolução Inglesa de 1640 a 1689, que foi simultaneamente uma revolução política, a luta do parlamento contra o absolutismo, e religiosa, esse confronto entre uma igreja oficial, que tentava impor, né, a uniformidade religiosa, e as igrejas que queriam seguir uma outra linha, né, uma linha dissidente. Então foi uma revolução política e religiosa nos 3 reinos das Ilhas Britânicas, na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. Ela é um exemplo de revolução constitucionalista, o parlamento tentando se impor, né, sobre a monarquia e limitar o poder da monarquia para obrigá-la a reconhecer a autoridade do parlamento, né, e seguir leis baseadas na tradição, ou como a gente vai ver, no final, o próprio parlamento se transforma num poder legislativo e ele próprio passa a criar as leis que o monarca teria que obedecer. E também um exemplo de revolução burguesa, como nós comentamos no início aí da apresentação. A Revolução resultou na criação de um regime constitucional mais favorável ao capitalismo e consolidou o protestantismo na Inglaterra e na Escócia. Foram 2 fases da Revolução. A Revolução Puritana, de 1640 a 1660, e a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Na verdade, foram 2 revoluções, né, nesse quadro maior chamado Revolução Inglesa. A Revolução Puritana, de 1640 a 1660, estourou no reinado de Carlos I. Motivos políticos dessa revolução: o absolutismo do Carlos I entrando em confronto com a tradição constitucionalista do parlamento, e a insatisfação, né, do parlamento com a cobrança ilegal de taxas do parlamento e da população. Né? Um exemplo aí foi uma taxa chamada Ship Money, que ele começou a cobrar de forma ilegal. Motivos religiosos: o confronto entre o anglicanismo da monarquia e as outras igrejas protestantes que queriam seguir a sua religião livremente, os puritanos e os presbiterianos da Escócia. Foi uma tentativa por parte do Carlos I de impor o anglicanismo para conseguir a uniformização religiosa nos 3 reinos. A Revolução foi antecedida por uma guerra que, de certa forma, contribuiu para a eclosão da Revolução Inglesa, que foi o seguinte: o Carlos I tentou impor o anglicanismo na Escócia presbiteriana. Os escoceses se revoltaram e invadiram a Inglaterra, causando essa guerra. Causando não, quem causou a guerra foi o rei, na verdade, né? Mas iniciando essa guerra chamada Guerra dos Bispos, ou Guerra Anglo-Escocesa, de 1638 a 1640. A Inglaterra invadida, né, pelos escoceses, o Carlos I, desesperado, pediu socorro ao parlamento inglês para poder financiar um exército e enfrentar os escoceses. Aí que começa a Revolução Inglesa. O parlamento, então, aceitou financiar esse exército e, ao mesmo tempo, começou a negociar um acordo de paz com os escoceses, mas, em contrapartida, impôs uma série de restrições ao poder do Carlos I. Foi a chamada Grande Rebelião do parlamento contra o Carlos I. O Carlos I, num primeiro momento, fingiu aceitar aquela imposição, só que em seguida ele resistiu e tentou restaurar o absolutismo. E o resultado foi uma guerra civil na Inglaterra. O Carlos I enfrentando o parlamento, que era apoiado pelos puritanos e pelos escoceses. Durante essa guerra civil, foi criado um exército revolucionário puritano, cujo comandante mais destacado foi Oliver Cromwell, deputado do parlamento, membro da Gentry e puritano. Deixa eu passar aqui para outro slide. Carlos I foi derrotado. O parlamento e a Escócia tentaram então uma conciliação com ele, só que o exército puritano não aceitou, deu um golpe de Estado, tomou o poder e instalou uma república contra a vontade de boa parte do parlamento e dos escoceses. Resultado: a Inglaterra passa a viver sob um regime republicano, a chamada República Puritana, a Commonwealth, ou Protetorado. Inicialmente foi chamado de Commonwealth, depois foi chamado de Protetorado.
Na prática, foi uma ditadura militar do Oliver Cromwell, que recebeu o título de Lorde Protetor. Carlos I foi executado, teve a cabeça cortada em praça pública, né? Isso aconteceu, pessoal, mais de 140 anos antes da execução do rei Luís XVI na Revolução Francesa, né? A Igreja Anglicana foi abolida, foi assegurada liberdade religiosa para a maioria dos protestantes e para os judeus. Ao mesmo tempo, foram surgindo outros grupos revolucionários mais radicais que o Cromwell, então os grandes proprietários apoiados pelo Cromwell, reprimiram. Foi o caso de um grupo conhecido como Levelers, niveladores, que eram republicanos democratas. Eles pertenciam, em geral, a uma camada de pequenos proprietários rurais, conhecidos como yeomen, que queriam a república, porém com democracia, né, sem essa ditadura do Cromwell. Um outro grupo mais radical ainda chamado Diggers, cavadores, que eram camponeses defensores do comunismo agrário. Eles queriam ampliar, inclusive, a ideia de terra comunal, né, de terra de uso comum. Ambos foram esmagados na época do Cromwell. Cromwell conquistou a Irlanda era católica, resistiu, né, à queda da monarquia, resistiu à instalação de uma república puritana. Ele conquista a Irlanda e sufoca uma revolta católica iniciada lá em 1641. Em 51 ele conquistou a Escócia, que não havia reconhecido o governo dele, fez um governo que favoreceu um bocado o comércio e o colonialismo inglês. Ele desenvolveu o capitalismo na Inglaterra, beneficiando a gentry e a burguesia comercial, intensificou o mercantilismo. Em 1651 lançou um decreto chamado Ato de Navegação, impondo protecionismo comercial, afirmando que a Inglaterra só poderia importar os produtos que ela consumia em navios ingleses. E a Holanda era o país que mais transportava produtos importados para a Inglaterra. Os comerciantes holandeses ganhavam dinheiro como intermediários entre a Inglaterra, né, e a Europa, o comércio entre a Inglaterra e a Europa. E agora esse ato de navegação proibiu a participação desses comerciantes, né, no comércio externo inglês. A tensão entre a Inglaterra cresceu de tal forma que estourou uma guerra entre ela e a Holanda, a Guerra Anglo-Holandesa, né, de 1652 a 1654. Essa guerra terminou num impasse. Nenhum dos dois lados conseguiu uma vitória decisiva sobre o outro. Agora a marinha inglesa saiu fortalecida, né, ela cresceu durante essa guerra. Em 53 o Cromwell tomou a Jamaica, conquistou a Jamaica, uma colônia espanhola no Caribe, mas o Cromwell morre em 58 e foi sucedido pelo filho dele, o Ricardo Cromwell, que não tinha a capacidade que o pai tinha de liderar a Inglaterra, não conseguiu governar direito, acabou renunciando. Com a renúncia dele, o movimento republicano perdeu força e um general chamado Monk acabou restaurando a monarquia Stuart. Os filhos do Carlos I tinham fugido para a França e retornaram agora com o apoio da monarquia e o apoio do parlamento. A monarquia foi restaurada na Inglaterra, a Igreja Anglicana foi restaurada e uma nova tensão surgiu entre essa monarquia de tendência absolutista, com os filhos do Carlos I, e o parlamento querendo limitar a monarquia. E isso, juntem a isso a questão religiosa, que era muito forte na Inglaterra, né? Entre 1660 e 1685, Carlos II reinou, com essa tensão entre a sua tendência absolutista e o parlamento. Carlos II se aproximou dos católicos. Oficialmente ele não era católico, né, mas na prática ele já tinha abraçado a fé católica. Ele acaba se convertendo ao catolicismo no leito de morte, né, mas ele tenta favorecer os católicos, né, no seu reinado, o que deixou os protestantes cada vez mais assustados. Ele morreu sem deixar herdeiros diretos, em termos de filhos, e quem assumiu o trono foi o irmão dele, Jaime II. O Jaime II era católico assumido e de tendência absolutista. Resultado, um novo conflito político e religioso na Inglaterra. Agora, entre o rei e o parlamento, o absolutismo do Jaime II e o parlamento, e o catolicismo do Jaime II e os protestantes. Quer dizer, o Jaime II, sem querer, acabou fazendo uma coisa inédita. Ele uniu anglicanos, puritanos e presbiterianos contra ele, por causa do seu catolicismo. Além do seu absolutismo.
Então os protestantes temiam que o Jaime II tentasse restaurar plenamente a Igreja Católica na Inglaterra, com apoio inclusive da França, e perseguisse os protestantes. Né? Isso vai ser a raiz da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, o episódio final da Revolução Inglesa foi isso. O parlamento e os protestantes contra o Jaime II. O Jaime II acusado de planejar restaurar o catolicismo com a ajuda do Luís XIV da França, o monarca absolutista mais poderoso da Europa. Né? Diante dessa possibilidade ou desse temor, dessa ameaça, em maio de 1688, o parlamento inglês fez uma aliança com Guilherme de Orange, dirigente protestante dos Países Baixos, da Holanda. Ele era sobrinho de Jaime II. A mãe dele era irmã do Jaime II. A mãe dele era filha do Carlos I. Né? Na verdade, ele era neto, né, do Carlos I. Então ele tinha direito ao trono inglês. Além disso, ele era casado com a sua prima, Maria II, filha de Jaime II. Então ele e a mulher tinham direito ao trono inglês. A Maria II era protestante, ele era protestante. A Holanda tinha um regime constitucional, quer dizer, onde o governante estava acostumado a governar, né, com o parlamento, né, com grande autonomia. Então para ele não era problema assumir o trono da Inglaterra e ter o poder limitado pelo parlamento. Na verdade, a Holanda estava entrando em guerra com a França e ele precisava de aliados contra a França. Então interessava a ele assumir o trono da Inglaterra, mesmo com seu poder limitado pelo parlamento, em troca do apoio do parlamento para a guerra contra a França. Esse foi o acordo entre ele, né, e o parlamento. Em 1688, em novembro... Espera só um momentinho, pessoal, deixa eu fechar aqui a porta, que senão o barulho aqui em casa vai atrapalhar. Só um momentinho. Pronto. Então o Guilherme de Orange faz o acordo, né, com o parlamento, né, invade a Inglaterra apoiado pelo parlamento em novembro de 88. Né, o Jaime II fugiu da Inglaterra, foi para a França. Em fevereiro de 89, o parlamento proclamou Guilherme de Orange rei da Inglaterra com o título de Guilherme III, e a mulher dele, Maria II, né, também rainha da Inglaterra, os dois monarcas da Inglaterra, e o parlamento lança um documento famoso chamado Declaração de Direitos, estabelecendo a soberania do parlamento, que vira aí sim um órgão legislativo permanente. O parlamento agora não ia cuidar só dos impostos, não. O parlamento também iria elaborar as leis que todos teriam que obedecer, inclusive o rei. Limitou, portanto, o poder monárquico, eliminando de vez com o absolutismo na Inglaterra, proibiu instituições católicas, assegurou o direito, né, de porte de arma para os protestantes e estabeleceu o julgamento com o tribunal de júri. Em maio de 89, um outro documento chamado Ato de Tolerância foi assegurada a liberdade religiosa para os protestantes. E em dezembro de 89, um outro documento chamado Bill of Rights, Carta de Direitos, esse documento incorporou a Declaração de Direitos anterior, que é confirmada, portanto, e acrescentou outros direitos como a abolição da tortura. O Bill of Rights, pessoal, costuma ser visto como o final, o encerramento simbólico da Revolução Gloriosa e, portanto, do conjunto da Revolução Inglesa. Detalhe, a Revolução Gloriosa foi justificada por John Locke, famoso pensador inglês, considerado o pai do liberalismo, autor do livro Os Dois Tratados sobre o Governo, onde ele afirmou que o governo foi criado pelos homens, e não por Deus, para defender seus direitos naturais, direito à vida, propriedade e liberdade. E o poder do governo precisa ser limitado pela lei e pelo parlamento, para o governo não abusar do poder e não ameaçar os direitos, né, dos súditos ou dos cidadãos. Se mesmo assim o governo ameaçar ou desrespeitar esses direitos, o povo tem o direito de derrubar o governo e colocar outro em seu lugar. Era o direito de rebelião contra um governo opressor. Portanto, nós temos uma outra revolução que ocorreu na Idade Moderna, antes da Revolução Francesa, que é a Revolução Burguesa mais famosa, e que estabeleceu um regime liberal. Na época não existia a palavra liberal, mas inspirado, né, em ideias que depois foram consideradas ideias liberais, o monarca com seu poder limitado, né, para um parlamento. A Revolução Gloriosa, de fato, consolidou o protestantismo na Inglaterra e na Escócia,
criou esse novo regime, a monarquia constitucional, uma monarquia limitada pela lei, por um parlamento, por um legislativo, né, um exemplo de regime liberal, como estava falando. Não era democrático na época, porque o voto era o voto censitário masculino, baseado na renda. Só os homens com uma certa riqueza poderiam votar e serem eleitos. Foi considerado também um exemplo de Estado burguês, porque as leis eram leis mais favoráveis ao capitalismo. Por exemplo, o parlamento foi aprovando várias leis permitindo, ampliando os cercamentos, os encloses das terras comuns, a privatização das terras comuns. Né? Continuavam existindo 3 reinos separados. O Guilherme III e a Maria II reinavam, os dois em conjunto reinavam na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, como se fossem 3 reinos separados. A Maria II morreu primeiro, nos anos 1690, e o Guilherme III reinou até morrer em 1702. Com a morte dele, quem assumiu o trono foi a sua cunhada, a irmã de Maria II, a Ana, a última monarca Stuart. Foi na época dela que foi criado o Reino da Grã-Bretanha, com um ato chamado Ato de União, da Inglaterra e Escócia. Inglaterra e Escócia se juntaram, formando um mesmo reino, com a capital em Londres. A Irlanda continuou separada até 1800. Só em 1800, no reinado de Jorge III, que a Irlanda foi incorporada oficialmente a esse reino. Aí passou a ser chamado de Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Hoje é só a parte norte da Irlanda, né, que faz parte do Reino Unido. Em 1714, a Ana morreu, sem deixar também nenhum filho ou filha. Aí foi sucedida pelo seu primo, Jorge I, que era um príncipe, um duque alemão, né, de um ducado chamado Hanover, na Alemanha. Ele assumiu o trono, então, em 1714, dando início a uma nova dinastia, que foi a dinastia de Hanover. Né? E foi na época dele, em 1721, que foi criado o famoso cargo de primeiro-ministro. Quer dizer, um chefe de governo dependente do apoio do parlamento. A monarquia constitucional virou uma monarquia constitucional parlamentar, onde o monarca passou a ser meramente um chefe de Estado e o primeiro-ministro o chefe de governo. Sendo chefe de Estado, porém não governando, então o monarca ficou submetido àquela fórmula célebre: reina, mas não governa. Beleza? Falei muito aqui, ó. Aqui só para mostrar umas imagens. Ó, o Guilherme de Orange, que virou Guilherme III, a Maria II. Ok? Aqui tem mais imagens. Tem aqui a Ana. Aqui, ó, o reino da Grã-Bretanha, tá vendo em verde? A Irlanda continua separada ali do lado. Aí no Jorge III vem a criação do Reino Unido, né, com a Irlanda. Aí passa a ser todas as ilhas britânicas unificadas. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.